Nas últimas décadas, John Piper e N.T. Wright se tornaram duas das figuras mais influentes na igreja de língua inglesa. De um lado, nós temos o Piper com a sua visão majestosa da glória divina e com a sua teologia do hedonismo cristão. Do outro lado, nós temos o N.T. Wright, que enfatiza muito a dimensão metanarrativa das escrituras, além, é claro, de ser um grande historiador do cristianismo primitivo. E esses dois grandes teólogos protagonizaram um grande debate a respeito da justificação pela fé. Esse debate já aconteceu há algum tempo, mas eu acredito que seja uma discussão interessante. Eu gostaria de trazê-la para esse vídeo, porque esse debate gerou vários frutos no sentido de que outros estudiosos e teólogos se empenharam em produzir uma leitura de Paulo a respeito da justificação pela fé que encontrasse um lugar de equilíbrio entre a perspectiva do Wright e a perspectiva do Piper. O contexto do debate foi o seguinte: o N.T. Wright possui uma visão da justificação pela fé diferente da concepção adotada por Martinho Lutero e, consequentemente, pelo protestantismo em geral. Já o Piper, por sua vez, defende uma ideia bem tradicional a respeito da justificação. Nesse sentido, o Piper escreveu um livro questionando as posições do N.T. Wright a respeito desse tema, e posteriormente o Wright respondeu às indagações do Piper escrevendo um outro livro. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar o argumento de ambos os lados. Não é a intenção defender a visão do Wright ou do Piper, mas apenas apresentá-las para que você chegue às suas próprias conclusões. Michael Bird, que é um teólogo bíblico que eu gosto bastante, escreveu um artigo falando sobre esse debate entre Piper e Wright. Nesse artigo, ele separou 5 grandes temas relacionados à justificação pela fé e apresentou os argumentos de cada um desses autores a respeito desses temas. Eu achei essa divisão bem didática, então o vídeo vai seguir essa mesma estrutura. E para quem está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Daniel e por aqui a gente fala sobre vários temas relacionados à Bíblia e teologia. Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. Se o debate entre os dois gira em torno da justificação, a primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: por que o ser humano precisa ser justificado? E se essa pergunta fosse feita aos dois teólogos em uma mesma sala, eu imagino a cena dos dois respondendo conjuntamente: por causa do pecado humano. Então, isso é um ponto pacífico entre os dois. O ser humano necessita de justificação porque ele pecou. Esse é o problema que demanda a justificação. No entanto, quando o Wright e o Piper começam a definir de forma mais clara as suas próprias interpretações do pecado humano, nós já começamos a perceber algumas diferenças. Por exemplo, para o Piper, Deus criou um mundo muito bom que foi submetido à escravidão devido à escolha pecaminosa dos primeiros seres humanos. E devido a essa ofensa dos seres humanos que preferiram a sua própria glória em detrimento da glória de Deus, a humanidade ficou alienada, separada do seu Criador, merecendo apenas a condenação pelos seus pecados. Portanto, na concepção do Piper, a ênfase do pecado recai sobre o fato dos seres humanos terem ofendido diretamente a glória de Deus. Já para N.T. Wright, o pecado da humanidade foi, sobretudo, um desvio de vocação. Basicamente, ele vai argumentar que Deus criou um mundo muito bom e deu aos seres humanos a tarefa principal, a vocação principal de carregar a imagem de Deus, refletindo o sábio propósito do Criador sobre o mundo e direcionando o louvor de toda a criação de volta para o seu Criador. Nesse sentido, para o Wright, a humanidade é chamada para celebrar, adorar e assumir a responsabilidade pela rica e crescente vida da criação. Mas à medida em que os seres humanos pecaram, eles colocaram a sua vocação de cabeça para baixo, adorando e fazendo alianças com as forças e poderes dentro da própria criação. E o nome disso para o Wright é idolatria, e a consequência desse pecado é escravidão e morte. Então, enquanto para o Piper a ênfase do pecado está na afronta da humanidade à glória de Deus, para o Wright, a raiz do pecado é a idolatria, que ocasionou o desvio de vocação original dos seres humanos. Esse é um ponto muito relevante, porque eles vão falar sobre a justiça de Deus, por exemplo. Então guarde essas informações que mais pra frente vocês vão ver o quanto elas impactam na teologia dos dois. O segundo ponto de discordância entre os dois é em relação ao uso da literatura antiga na exegese bíblica. O N.T. Wright gosta muito de se chamar de historiador, e ele fala muito sobre o que significa
significa pensar historicamente. Por causa disso, ele gasta muita energia em seus livros para conseguir compreender o judaísmo do primeiro século, porque para ele seria muito complicado compreender o Novo Testamento, e nesse caso específico, o apóstolo Paulo, a parte do judaísmo do seu tempo. Então, na concepção do Enright, o estudo profundo da literatura do primeiro século é indispensável para a compreensão da doutrina da justificação pela fé elaborada pelo apóstolo Paulo. Já o Piper é bem cauteloso quanto ao uso de fontes não bíblicas para entender essa doutrina tão importante para nós cristãos. Aliás, em alguns momentos, o Piper até chega a rejeitar fontes não bíblicas. Segundo ele, a ênfase demasiada nas ideias presentes no primeiro século pode, de certa forma, distorcer e silenciar o que os autores do Novo Testamento buscavam comunicar em seus textos, e ele lista 3 razões para atestar o seu argumento. O primeiro ponto dele é que as fontes do primeiro século podem ser mal compreendidas porque o conhecimento da literatura extra-bíblica é muitas vezes tênue. Aí o segundo ponto para o Piper é que as fontes do primeiro século não são unânimes na descrição que elas fazem a respeito do judaísmo da antiguidade. E o terceiro ponto dele é que os estudiosos podem utilizar essa literatura extra-bíblica de forma equivocada ou até mesmo tendenciosa. Nesse sentido, Piper conclui que estudiosos, pastores e leigos deveriam ter um certo tipo de ceticismo moderado quando uma cosmovisão abrangente que se utiliza de literaturas extra-canônicas é usada para dar interpretações novas a textos bíblicos. O terceiro ponto de divergência entre eles é em relação às lentes que cada um utiliza para compreender a doutrina bíblica da justificação. Enquanto Piper enfatiza mais a noção de ordo salutis, que no caso é a ordem da salvação, o Enright dá mais ênfase para o conceito de história salutis, que é a ideia da história da salvação. Bom, esses são os termos teológicos, mas eu vou tentar dar uma simplificada nesse ponto. Então, primeiro, a gente vai esclarecer esses 2 termos mais teológicos. Ordo salutis, segundo Berkhof, que é um teólogo sistemático, nada mais é do que o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente nos corações e nas vidas dos pecadores. Em outras palavras, a Ordo Salutis busca descrever em sua ordem lógica os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. E dentro dessa ordem da salvação, da Ordo Salutis, a justificação ocupa um lugar central. Já a História Salutis, segundo Oscar Cullmann, que é um teólogo bíblico, consiste numa série de eventos divinos relacionados entre si, em uma continuidade e progressão que visam renovar e restaurar o mundo que foi infectado pelo pecado humano. E o centro dessa história da salvação se encontra na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Tendo isso em mente, a gente percebe que o Piper prefere a abordagem da ordem da salvação, que se centra na aplicação da justificação ao indivíduo. Ele está, acima de tudo, preocupado em manter a diferenciação entre santificação e justificação. O Piper presta muita atenção aos detalhes exegéticos, à sintaxe do grego e ao significado teológico das palavras relacionadas à ideia de justificação em Paulo. No entanto, ele não tem o costume de conectar justiça e justificação a tópicos mais amplos da teologia paulina, como criação, aliança abrâmica, a história da salvação e assim por diante. Não é que o Piper negue a noção de história da salvação, não é isso, mas o peso do argumento dele recai sobre a ordem da salvação, que é uma abordagem bem clássica dentro de uma ala da teologia protestante. O Wright, por outro lado, prefere uma abordagem da história da salvação que esteja atenta ao contexto histórico e ao grande quadro narrativo das escrituras. O Enright não nega a ideia do Ordo Salutis, ele percebe isso nos escritos de Paulo, principalmente em Romanos 8, mas o Wright recusa a ideia de que a justificação tem a ver com a conversão ou com ser salvo. Ele considera a justificação como uma declaração pós-conversão de que a pessoa convertida se torna um membro do povo de Deus em cumprimento às promessas feitas a Abraão em Gênesis. Nesse sentido, Wright conecta a ideia de justificação com outros temas do Antigo Testamento, principalmente o tema da aliança de Deus com o povo de Israel. As implicações disso é que a justificação para o Wright tem mais a ver com eclesiologia do que com soterologia, ou seja, ao contrário da abordagem do Piper, que a ênfase da justificação recai sobre a declaração de que você é salvo,
salvo, na abordagem do N.T. Wright, o peso da justificação recai sobre a declaração de que você faz parte do povo de Deus. Um quarto ponto de distanciamento entre os dois teólogos é a respeito do tema da justiça de Deus. Para o Piper, a essência da justiça de Deus é a sua inabalável fidelidade para defender a glória do seu nome em tudo que ele faz. Nenhuma ação secundária, como por exemplo a manutenção da aliança, pode ser confundida com a justiça de Deus, porque todos os atos de Deus são feitos em justiça. Para quem já leu os livros do Piper, essa sua posição a respeito da justiça de Deus já era esperada, porque ele enfatiza muito a noção da glória de Deus como sendo o eixo central para a compreensão de toda a Escritura. E quando a gente lembra do primeiro ponto desse vídeo, o que nós percebemos é que a concepção do pecado do Piper impacta na forma como ele compreende a justiça de Deus. Já para N.T. Wright, a justiça de Deus se refere à própria fidelidade de Deus à aliança que foi feita com Abraão. Então, mais uma vez, o Wright entende a justiça de Deus em termos históricos redentivos. Deus comissionou Israel para ser luz para todas as nações e, como nós sabemos, Israel foi infiel a essa comissão. Nesse sentido, como Deus sempre é fiel à sua própria aliança, ele mandou o seu próprio filho, que foi um israelita verdadeiramente fiel, para cumprir e dar pleno sentido às promessas de que por meio da descendência de Abraão, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. E esses atos históricos redentivos de Deus em favor da aliança que ele fez com o seu povo demonstra a sua justiça. Então aqui a gente também percebe que a concepção de justiça de Deus do Wright é afetada pela sua noção de pecado. Como os seres humanos caíram em idolatria e recusaram a sua vocação de serem corregentes de Deus nesse mundo, Deus firma uma aliança com a família de Abraão com o objetivo de restaurar a criação que foi infectada pela idolatria humana. E esse engajamento de Deus na história para endireitar os seres humanos e toda a criação, para o Wright, é a manifestação da sua justiça. E o quinto ponto de divergência entre eles é meio que um desdobramento desse quarto ponto, que é a questão da imputação da justiça de Jesus Cristo nesse debate da justificação. Para o Piper, a justiça de Cristo é imputada aos crentes. Por imputação, Piper se refere ao ato no qual Deus considera os pecadores como justos por meio da sua fé em Cristo, com base no perfeito sangue e justiça de Cristo, especificamente a justiça que Cristo realizou por sua perfeita obediência. Então, sintetizando, na justificação dentro da abordagem do Piper, o pecado é perdoado, a ira é removida, a justiça de Cristo é imputada aos crentes e Deus se torna totalmente favorável a nós. Em termos mais teológicos, na visão do Piper, a justificação depende de uma justiça forense e externa que é imputada sobre os crentes. Já o N.T. Wright vai discordar dessa visão de imputação de justiça. Ele vai argumentar que o linguajar que Paulo utiliza para se referir à justificação é uma linguagem que remonta à figura de um tribunal da antiguidade. E segundo o N.T. Wright, se usarmos a linguagem do tribunal, não faz qualquer sentido dizer que o juiz imputa ou transmite a sua justiça ao autor ou ao réu. Wright vai dizer que a justiça não é um objeto, uma substância que pode passar pela sala de um tribunal. Com base nisso, ele retoma o ponto principal dele de que a justificação é uma declaração da parte de Deus de que agora fomos perdoados e fazemos parte da sua família. E aí o Wright segue argumentando que, na verdade, essa ideia da imputação da justiça de Cristo é muito mais bem desenvolvida a partir de uma concepção participacionista. Ou seja, o que é verdade para Jesus também é verdade para o seu povo. Jesus foi vindicado por Deus como Messias após a sua morte penal, e como nós estamos em Cristo, nós também morremos e ressuscitamos com Cristo. Em outras palavras, para o Wright, Deus nos vê dentro da vindicação de Jesus, porque segundo Paulo, nós estamos em Cristo. Essa é, em linhas gerais, a visão participacionista. Esses 5 pontos sintetizam bem a discordância entre esses dois teólogos e nos dão uma janela interessante para nos aprofundar nesse debate da justificação. Nessa arena do debate teológico, existem muitas outras vozes a serem ouvidas. Uma voz muito interessante, pelo menos na minha opinião, é a voz do Douglas Moo. Na introdução do seu comentário de Romanos, ele esboça uma perspectiva que ele intitula de reformada modificada. Eu diria que a perspectiva do Moo busca um equilíbrio entre essas duas abordagens, a do Piper e a do Wright. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito da perspectiva
perspectiva do Mu, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se vocês curtiram esse tipo de vídeo de comparação de ideias teológicas de autores diferentes, deixe nos comentários também para eu saber. Como vocês viram, a ideia do vídeo foi apenas expor os pontos do Wright e do Piper para que vocês tirem suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Era isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima!